Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, nesta noite, um pouco fria. Estou, como sempre, trabalhando no meu emprego, no meu trabalho, né? Mas, amigos, hoje vamos descontrair um pouco. E, para isso, a gente deve ouvir umas piadas, né? As piadas descontraem a gente e deixam a gente animado, alegre, porque dependendo da piada, é como eu sempre dizia, a piada faz a gente rir, não é verdade? Então, vejam bem, essa piada que eu vou contar agora era sobre o padre, né? Então o padre estava viajando no ônibus, o ônibus ia lá para a cidade lá onde era a paróquia do padre, e o padre pegou o ônibus e estava indo de ônibus, né? Isso há muito tempo atrás, hoje os padres andam no seu próprio carro, mas antes eles andavam de ônibus. Bom, muito bem. Lá numa altura, o ônibus era um ponto, né? O ônibus parou, entrou um bêbado, um sujeito meio bebaço, entrou e sentou perto do padre. E já começou a jurriar o padre. Porque não sei o quê, aquela folia só falando bobagem. E o padre, e o bêbado nem sabia que aquele ali era um padre, né? E o padre, quieto, mas de repente o padre falou. Diz, olha, filho, você sabe para que caminho você está indo? Desse jeito? Bêbado assim, só bebendo? O bêbado diz, não sei. Eu nem sei que caminho eu estou indo. Daí o padre, pois eu sei. E te digo agora. Você está indo para o caminho do inferno. Desse jeito que está aí. O bêbado parou um pouco, pensou um pouco, levantou, saiu correndo tudo, foi lá, gritando lá pelo corredor do ônibus, né? Gritando com o motorista, disse, para esse ônibus aí. Eu vou descer aqui. Esse ônibus diz que está indo para o inferno e para lá eu não vou. Para aqui, eu vou descer aqui. Ali, o motorista já deu graças, né? Parou, o bêbado desceu ali e parou de estar importunando no ônibus, né? Então foi engraçado isso aí, não foi? O bêbado achou que ele estava indo para o caminho do inferno, então vou parar aqui, né? Então para lá eu não vou, né? Então é muito interessante isso aí, né? A questão das piadas, né? Tem mais uma piada aqui que é do Amaranto. Muita gente viu falar do Amaranto Pereira, né? Aquele gaúcho lá do Rio Grande do Sul, que uma vez eu escutei ele na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, né? Ele sempre ia tocar lá a gaitinha dele, uma gaitinha de 8 sopros, e daí ele cantava um jeito meio esquisito, mas todo mundo gostava, era o jeito dele, né? Era a maneira que ele se apresentava. Ele se apresentava num programa que tinha na Rádio Gaúcha, que se chamava o Rodeio Coringa, e quem apresentava o programa era o Darcy Fagundes, né? Era um programa extraordinário que tinha todos os domingos à noite, apresentado pelo Darcy Fagundes, e chamava-se Rodeio Coringa. Era na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E nós escutava lá no interior, lá o rádiozinho nosso pegava, nós não perdíamos esse programa, né? Mas certa vez, esse tal de seu Amaranto, ele era um gaúcho muito bacana naqueles campos lá no Rio Grande, mas uma vez ele largou a mão daquela folia de lutar com aqueles gado dele, ele era sempre capataz de fazenda,
E ele largou a mão. Largou a mão e colocou um restaurantinho na beira de um corredor lá de uma rodovia, onde passava, lá no Rio Grande, onde passava muita gente, muitos turistas que iam visitar os pagos lá no Rio Grande do Sul. E ele pensou, diz, eu vou colocar esse restaurantinho aqui, simples, mas eu vou faturar, né? Porque passa muita gente, então eu vou ter bastante cliente. E assim ele fez. Era na beira de um corredor. Lá ele montou aquele restaurantinho dele. E tava também, até que estava indo, né? O pessoal dali vinha, os turistas, gente de fora, passavam por ali. E um dia chegou uns caras que estavam visitando os pagos lá no Rio Grande do Sul, passaram lá e tava na hora do almoço, chegaram lá naquele restaurantinho do Amaranto. E o Amaranto já veio atender eles ali numa boa, né, e tal, ó. Hoje o nosso cardápio é língua com ervilha. Aí os caras dizem, não, mas não queremos. Tem que ter outra coisa aí para nós oferecer. Porque nós não comemos nada do que vem da boca do animal. O Amaranto Velho deu mais uma fumaciada, um charuto grosso, que uma barbaridade. Deu aquela fumaciada que tapou a salinha de fumaça. Diz, não é nada indiada. Diz, eu já vou arrumar aí um outro prato aí para vocês aí. Diz, eu já vou mandar fritar uns ovos aí para vocês. Né? Agora aí a coisa complicou, né? Os caras não comiam nada do que viesse da boca do animal e ele ia mandar fritar uns ovos lá para os turistas se alimentarem ali e almoçarem, né? Então, essas são as piadas desse Amaranto Pereira, esse grande gaúcho velho, que fez muita palhaçada, né? Para aquelas bandas do Rio Grande do Sul. Certo, meus amigos?